Meninas, eu fiz essa live, agendei essa live pra gente falar sobre como começar. Oi, Beth. Oi, Helena. Tudo bem? E muito todo dia eu recebo direct e sempre quando eu abro caixinha de pergunta, todo mundo me pergunta como começar, o que que precisa para começar. Então eu anotei aqui várias perguntas de vocês. Oi, Dê! E eu fiz aqui um resumo de tudo que precisa. Essa live vai ficar gravada, tá bom? E sempre que vocês tiverem dúvida aí, vai estar tudo gravado para vocês verem. Ah, obrigada, Rei. Então, tá bom? Eu vou começar. A primeira coisa que eu acho mais importante é ter um computador. Eu sei que tem muita gente que começa e não tem condições, né, de ter um computador. Então, assim, eu acho que... Oi, Cá, boa noite. Eu acho que é essencial. Por quê? Se você não tiver, você pode começar, mas assim, com a sua prioridade de assim que você puder, a primeira coisa que você vai investir é no seu computador. Por quê? Porque o computador, ele te abre muitas possibilidades, né? Você consegue trabalhar com um editor, né, profissional, ou mesmo o estúdio, que não é profissional, mas que não funciona no celular. O estúdio tem até um aplicativo. Eu já vi várias meninas falando que já tentaram instalar o aplicativo e assim, o aplicativo não funciona, ele não rola, né, no celular, não dá para fazer nada. É um aplicativo que eles criaram, mas ele não funciona, não serve para nada. Então, para você utilizar o estúdio, que é o programa mais básico de edição, você precisa ter um computador. Então, tem gente que quer começar, mas só tem o celular. Então, eu acho que deve ser a prioridade. Boa noite, Jade. Tudo bem, oi, Isa? Oi, meninas. Então, assim, eu penso que deve ser prioridade, tá? Porque vai te abrir uma possibilidade de criar artes diferentes, né? Não serve, né, Betinha? Tem gente que tem maior expectativa, né? Esses dias eu vi num grupo aí o pessoal falando, gente, mas tem Estúdio Silhouette, tem o aplicativo, vão lá. E aí eu falei, gente, não serve pra nada. E aí elas viram mesmo que não funciona, não tem utilidade nenhuma. Então, o computador é essencial, tá bom? Eu vou falar pra vocês sobre uma configuração boa, que eu acho boa, que eu vou falar do meu computador, que é o que eu uso hoje. Tá? O meu computador, ele tem um processador de 8ª geração, eu tô vendo aqui na etiquetinha. Oi, Dri! Oi, Jaque! Ele tá com Windows 10 e ele tem 8 GB de memória RAM. Então, e ele é um Dell. Eu sempre usei notebook, nunca usei computador de mesa. Eu acho que é mais prático porque você consegue trabalhar em qualquer lugar, né? Eu que nunca tive ateliê, nunca tive escritório, nunca tive lugar para trabalhar, sempre trabalhei na sala da minha casa. Trabalhei 6 anos na sala da minha casa porque não tinha lugar. E assim, não tinha como colocar um computador ali. Então, eu sempre usei notebook. Deixa eu ler aqui, gente. Compensa pagar. Eu nunca paguei. RR personalizado, eu nunca paguei o estúdio, né? O meu não trava, não. Eu acho que é mais configuração do computador mesmo. É importante ter uma configuração boa para rodar o estúdio, tá? Oi, Rô! Tá bom? Então, acho que assim, a primeira coisa mais importante é ter o computador, tá? Porque no computador você consegue começar com o estúdio, mas depois, se você quiser, pode mexer no CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, né? Tudo isso o computador que te proporciona, de criar artes, tem muito mais opções de elaborar as artes mesmo. Você consegue mexer nos moldes, né? Quem viu meu vídeo
de ontem, acho que foi ontem, né? Foi ontem, né? Foi hoje. O vídeo de aumentar lá o molde, né, da caixinha. E isso tudo você só consegue se você tiver um computador. Não dá pra fazer no celular de maneira nenhuma. Então, o primeiro passo é o computador, tá bom? A segunda coisa que me perguntam muito... é uma coisa que eu queria falar do computador que eu esqueci, que eu anotei aqui para não esquecer. Se o seu computador estiver travando muito com o estúdio, uma ótima opção é um SSD. O SSD é tipo um HD que coloca no computador, só que é um HD mais evoluído, sabe? Que deixa o seu computador mais rápido, ele fica muito melhor, assim, ele funciona muito melhor. Você quer falar alguma coisa? Então, assim, eu instalei nos meus notebooks aqui em casa e ele ficou top, assim, roda CorelDRAW, roda Photoshop, eu abro várias janelas, várias coisas ao mesmo tempo e funciona super bem com o SSD. Então, se você tem um computador, um notebook, algum computador, acho que só no notebook, né, que dá, e ele tá travando muito, não tá dando certo, um SSD é muito legal, funciona bem, não é caro, né, como você ter que investir num outro computador e vale muito a pena, tá bom? Outra coisa, a próxima coisa que me perguntam muito é sobre papéis. Então, vamos falar sobre papéis. Tem muita gente que gosta de papel com brilho, né? Quem é do time aí do fotográfico? Tem muita gente que gosta de papel brilhante. A impressão realmente fica melhor no papel fotográfico. Mas o único problema do papel fotográfico é que ele desbota. Então, se você for fazer uma caixinha de aniversário, assim, de lembrancinha de aniversário, que é aquelas caixinhas que não tem muita durabilidade, né? As crianças vão pegar, vão utilizar as caixinhas, vão pegar o que tem dentro da caixinha e depois vão descartar, não vão guardar, né? Então, até dá para fazer com o papel fotográfico. Mas se for alguma coisa que vai durar mais tempo, por exemplo, data comemorativa, às vezes a gente faz uma caixinha pro Dia das Mães, a mãe quer guardar a caixinha, né? Ou faz uma caixinha pro Dia dos Pais, alguém quer guardar de recordação, daí não dá, porque ele desbota mesmo. Eu gravei esses dias uns stories aqui falando sobre meio corte, como fazer meio corte. E eu fiz esse meio corte no papel fotográfico adesivo. E eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Tem quem que viu esses stories aqui, ó, do meio corte? Dá pra ver? Ó, ele tá inteiro amarelo. Dá pra vocês verem? Ó, esse aqui eu imprimi hoje. Olha a diferença. Então, isso daqui faz o quê? Uma semana, eu acho. Então, ele é amarela, ele desbota, ó, os desenhos que eu imprimi pra minha filha, tá bem apagadinho. Então, não dá. Fotográfico, se for uma coisa que você que precisa durar mais tempo, não compensa, a não ser que você faça laminação com Contact ou com BOPP, tá? Tem muita gente que gosta de fazer topo de bolo, né, com fotográfico, mas eu já vi pessoas que também não gostam, porque na hora que você vai tirar foto do bolo, o papel fotográfico ele reflete, né, a luz, então às vezes estraga a foto aí. O próximo papel, então, é o offset, né? O offset é paixão aí das pessoas. Eu só uso offset, eu gosto muito do papel fosco. Ele é mais, mesmo sendo 180 gramas igual o fotográfico, ele é mais grossinho, ele tem uma textura mais forte do que o fotográfico. Então, ele não desbota de jeito nenhum. Pode passar anos e anos aí. Eu tenho um calendário na minha geladeira de um sobrinho meu que eu fiz, que eu acho que é de 2016. E ele tá lá impecável, né? Tô pegando luz todo dia e não desbota. Tá perfeito. Então, eu prefiro o offset por conta disso.
E se eu quiser um brilho aí, alguma coisa, é só laminar por cima, mas não tem perigo de desbotar. O mate. O fotográfico mate também, ele é muito legal de trabalhar, ele fica com a impressão bonita igual o gloss, mas ele também desbota. Então, é uma outra opção aí. A gente tem também o Color Plus. Esses papéis, eles são usados para fazer caixinhas, né? Caixinha, topo de bolo. Então, a gramatura deles é 180 a 240 gramas, tá? Se você for cortar mais de 240 gramas, a silhuete não vai cortar. Então, se você for cortar na silhuete, até 240, se for o lamicote, dá pra cortar com 255. O Color Plus, então. O Color Plus, ele é um papel que ele já é todo colorido e ele é colorido na massa dele. Então, quando você corta, quando você vinca, ele, na dobra dele, ele não aparece o branquinho, ele sempre tá colorido, porque a massa dele é toda colorida. É bastante usado para fazer super luxo e luxo, né? Quando as pessoas fazem a caixinha inteira de Color Plus e só colocam os apliques, é muito bonito. Eu tenho aqui, ó, o preto, o azul, o amarelo. E você pode dobrar, pode cortar e no meio dele ele é colorido também. Então é muito legal aí para trabalhar também. E também tem 180 gramas e 240 gramas, Color Plus, tá bom? O outro papel que a gente usa para papelaria é o adesivo. E o adesivo, ele também tem o fotográfico, que é o gloss, que é esse que eu mostrei para vocês, que tá com as etiquetinhas da minha filha, e ele tem também o mate. Então, se você for fazer o adesivo de etiqueta, por exemplo, etiqueta escolar, que a gente faz muito, né, no início, final e início do ano, a gente usa muito papel fotográfico, daí a gente faz com gloss, adesivo. Só que a gramatura do adesivo, esses dias uma aluna minha já, que ela deve estar aí, falou que estava colando na bisnaguinha de hidratante e o adesivo não adere, porque ele era 180 gramas. Então, papel adesivo 180 gramas, ele não cola, porque é muito grosso. Então, quanto mais fino o papel adesivo, melhor ele adere. Então, se for fazer rótulo de tubete, se for liso, por exemplo, uma tampa de caixinha acrílica, sabe? Se você for colar, ela vai ficar perfeita, não vai descolar. Mas se for alguma coisa curva, por exemplo, um tubete ou um rótulo de bisnaguinha de hidratante, alguma coisa assim, ela vai descolar na beiradinha, ela vai abrir assim e vai ficar reto, ele não adere. Então aí o papel adesivo, ele precisa ser, quanto menor a gramatura, melhor. Então tem de 80 gramas e tem de 115 e de 135. Eu sempre usei de 115 gramas. E no começo, quando eu comecei e eu não sabia nada, eu comprei errado, eu comprei 180 gramas também e eu perdi tudo, ele não serviu para trabalhar, não deu certo. Então depois eu aprendi e eu só uso agora 115 gramas, tá? E ele cola super bem, não sai por nada. Também tem a qualidade do adesivo, tá bom? Se vocês conseguirem aí procurar um vendedor que tem uma qualidade boa, é legal, tá? O próximo papel que me perguntam bastante. Também tem o papel craft. Eu peguei um aqui. O papel craft é esse. Ele é muito legal também para fazer. Jaque, isso mesmo. Você tentou colocar o rótulo e não colou, né? Daí você só conseguiu colar o rótulo com a fita dupla face por cima do adesivo, daí ele parou. Papel adesivo muito grosso, ele não cola mesmo. Deixa eu ver, gente, se tem alguma pergunta de vocês? Não? Fala pra ela se elas quiserem perguntar. Se quiserem perguntar alguma coisa, meu marido tá aqui anotando, tá? E aí no final a gente vai respondendo. Tá, então esse daqui é o papel craft, ele é aquele marronzinho também. Dá pra fazer caixinha. E tem o papel lamicote. Tem o papel lamicote também, que eu tenho aqui, mas eu não peguei. Você quer pegar pra mim?
Tá na gaveta aqui, aquele dourado, sabe? Tá uma pergunta, hein? Eu vou responder. É aquele dourado, sabe? De fazer topo de bolo, de fazer tag de caixinha. Eu vou mostrar pra vocês. O lamicote, ele é 255 gramas. Pra cortar na silhuete, a silhuete sofre um pouquinho, mas corta, tá? Precisa acertar a configuração direitinho. Talvez colocar corte duplo. Esse aqui é o lamicote. E ele é bem grossinho, mas ele é lindo. Ele fica lindo. Deixa eu ver a pergunta aqui. Qual a gramatura do papel adesivo você indica para rótulo? Para rótulo só uso 115 gramas. Só uso 115 gramas. Ele cola perfeito, não solta de jeito nenhum. Fica ótimo. Estou com problema no papel fotográfico, imprimo e ele borra. Será que pode ser a tinta da impressora? Eu acho que é mais fácil ser a configuração da impressora. Você está imprimindo no papel fotográfico com a configuração de papel fotográfico, porque se você colocar a configuração de papel comum ou de papel fosco, mate, ele borra mesmo. Tem que ser a configuração específica para papel brilhante, papel fotográfico, gloss. Precisa achar essa configuração lá na sua impressora e daí ele imprime perfeitamente, não borra. Mas é a configuração. Tanto se corta na tesoura, lamicote. Zu, corta o lamicote, pode cortar na tesoura sim, ele é bem grossinho, mas dá pra cortar, tá bom? Na silhuete também dá pra cortar, tem que fazer corte duplo, bem devagarzinho, acertar a configuração ali pra ele não ficar rebarba e ele fica certinho. Depois eu anoto, Ruth, eu coloco no... Vai ficar gravado, né? Daí vai ficar lá no IGTV. E eu coloco lá na descrição os papéis pra vocês, tá bom? Configuração para papel adesivo fotográfico. Configuração para quê? Para corte? Para meio corte? Me fala o que você precisa que eu te ajudo. Enquanto isso, vamos falar dos outros papéis. Também tem os papéis cintilantes, né? Tem vários papéis diferentes. Aí a gramatura para fazer caixinha sempre tem que ser 180 a 240 gramas, tá? E aí tem aqueles papéis de scrap, né? Que são 30 por 30. Eu já vou te responder, Renatinha. E são 30 por 30, eles são estampados, já impressos, né? Mas hoje em dia a gente não compra mais papel de scrap, porque a gente imprime, né, a estampa já com a folha inteira, frente e verso. Para fazer meio corte no papel 135 gramas, dá uma olhadinha aqui no meu destaque. Porque depende muito da sua lâmina, depende muito da sua máquina. Eu tava fazendo uns rótulos aqui, esses rótulos que eu mostrei aqui, esses aqui eu tava cortando ontem à noite. E aí eu tava usando uma configuração, mas a minha lâmina já tá super antiga, assim, eu tava remando pra não trocar. E aí, ó, ela não... Chegou uma hora que ela não cortou mais e começou a rasgar tudo e não deu certo. Aí eu falei, bom, vou ter que trocar. Então, assim, eu tava usando uma configuração, porque a minha lâmina já tava bem gasta. E aí eu coloquei uma lâmina nova e troquei toda a configuração. Então, assim, depende muito da sua lâmina, como ela tá usada e da sua máquina, né? Então, você precisa fazer o teste de corte, tá? Teste de corte, você clica lá em teste de corte, coloca uma configuração, clica em teste de corte, ele vai fazer um quadradinho e um triângulo bem no cantinho da sua folha. Aí você tira a folha, vê se ele cortou certinho. E se ele tiver certinho, você manda cortar com essa configuração. Se não tiver cortado, você aumenta um pouquinho de 1 em 1. E se tiver cortado muito, você diminui. Tá bom? Então, Tem outra pergunta. Precisa fazer teste de corte. Tem da Camila. Para os tesouretes, o lamicote dá para imprimir? Nunca imprimi, Camila, lamicote. Não sei se dá. Alguém já imprimiu? Então, pode ser que dê, sim, né? Pra fazer a silhueta, né, de algum nome pra cortar, eu acho que dá, viu? Papel ideal pra caixinha. Você que decide.
O importante é a gramatura, não pode ser papel muito mole, tem que ser 180 ou 240 gramas. Então, pode ser ou brilhante, que é o fotográfico glossy, ou offset, mate. O importante é a gramatura para fazer caixinha, tá? O papel você que decide, ou se você quiser pode dar opção para sua cliente, se ela quer papel brilhante ou papel fosco, né? Eu nunca dei essa opção não, porque eu não gostava, nunca gostei de papel fotográfico. Papel laminado também corta na máquina? Papel laminado, o lamicote, você tá falando? Quem que é, Dan? A Betinha. Betinha, é o lamicote que você tá perguntando se corta na máquina? Corta. Ele corta assim, precisa acertar a configuração certinha. Às vezes precisa diminuir um pouquinho a força, diminuir a velocidade e colocar corte duplo, que daí ele passa 2 vezes no mesmo lugar, bem devagarzinho, e ele corta bem bonitinho. Tá travando, gente? Não? Betinha falou que tá travando. Para fazer o tipo de bolo, qual o melhor? Topo de bolo? Topo de bolo. Para fazer topo de bolo, qual você quiser. Você pode usar Color Plus para fazer topo de bolo. Se for fazer em camada, né? Pode fazer o lamicote, pode imprimir no offset. É a mesma coisa de caixinha, o mesmo papel para caixinha. Papel linho serve, Zu? Serve para fazer caixinha sim. Pode fazer com... É importante a gramatura dele só, tá? Mas ele serve sim. Mais alguém? Já ouvi dizer que o craft não corta na Camel 3. Procede essa informação? Craft na Camel 3? Quem ainda perguntou? A Denise. Denise, corta. Craft corta até na minha, que a minha máquina é a Portrait 1. Ela tem 6 anos aí, a guerreirinha. E ela corta craft sim. Precisa acertar a configuração direitinho. Papel linho serve para fazer Já respondi do papel linho. Serve sim, só precisa acertar, escolher a gramatura. E cartolina? Cartolina é aquela escolar? Ruth, você tá falando da cartolina escolar? Se ela for aquela escolar que a gente compra para as crianças, ela não é nem 180 gramas, eu acho que ela é 150, fica muito mole. Eu não aconselho fazer não. E ela também não é colorida no meio, né? Ela é branca e só colorida atrás e na frente. O meio dela é branquinha. Tá bom? Bom, vamos continuar então. Sobre impressora. Impressora, o ideal é que seja jato de tinta com tanque de tinta, tá? Então, se for com tanque de tinta, ela vai ser muito econômica. Então, compensa muito, dá para você imprimir aí muitas vezes e ela fica muito econômica e você consegue vender por um preço legal. Tá bom? Então, que seja tanque de tinta. As mais utilizadas hoje são Epson e Canon, né? A Canon aí, antes era só Epson, né? Só tinha Epson para tudo que é lugar. E agora a Canon chegou aí, chegando. Tá todo mundo gostando da Canon. Eu tenho uma Canon. A minha é a G3110 e eu tô gostando dela muito. Só tem um porém, que eu já vou falar pra vocês. E a Epson sempre foi a queridinha, todo mundo que tem gosta muito. O problema da Epson é que ela, para imprimir miolo, por exemplo, se você for fazer caderno, for fazer bloquinho, ela é mais lenta, então ela demora mais. Então o pessoal gostou da Canon porque ela é muito rápida mesmo. Até papel colorido, assim, que eu imprimi muita caixinha hoje, que eu estava gravando a aula do Dia dos Pais para as minhas alunas. E assim, não dá tempo de colar a folha na base e já terminou de imprimir a outra. Então, assim, é muito rápida e com o papel inteiro colorido. Então, ela é muito boa de velocidade. A Epson é mais lenta, mas também é muito boa. O pessoal gosta pra caramba. O único problema da Canon é com papel fotográfico, se você for imprimir preto. Porque eu até ia fazer uma impressão aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, eu acabei esquecendo. Mas anota a pergunta aí, é charme de laços. E eu acabei esquecendo, por quê?
A tinta preta da Canon, ela é pigmentada e as tintas coloridas, elas são corante. E o papel fotográfico não se dá com tinta pigmentada. Então, ele não, para você imprimir preto na Canon, ela não usa a tinta preta. Ela mistura todas as outras cores para fazer o preto para imprimir. Só que essa mistura não fica perfeita. Então, o preto não sai preto, ele sai meio roxo, assim, às vezes sai meio marrom. Não fica legal. Então, o ideal, se você for imprimir muito papel fotográfico e você imprime muita coisa preta, tipo capa de caderno, se você for imprimir, por exemplo, uma página inteira rosa, só o nome preto você não percebe, mas se você imprimir uma página inteira preta e só o nome branco, alguma coisa assim, fica feio mesmo. Ela estraga a impressão, não fica preta de jeito nenhum. Então, aqui eu tenho a Canon, mas eu também tenho a Brother. A Brother minha é a J105, foi a minha primeira impressora. Ela também é super guerreira e ela tá aqui firme e forte. E quando eu comprei, há 6 anos atrás, não tinha impressora, não existia impressora com tanque de tinta, só tinha impressora de cartucho. Acho que só tinha uma no mercado que vendia, que era tanque de tinta, mas era assim um absurdo de caro. E eu não tinha condições, eu tava começando, né? Então eu não conseguia comprar uma impressora tão cara. Então eu pesquisei lá no Mercado Livre como que fazia para instalar um book, e eu instalei um book por minha conta, comprei no Mercado Livre um book, instalei e agora funciona, sempre funcionou super bem só com o book. E quando eu tenho que imprimir papel fotográfico preto, eu uso ela, porque todas as tintas dela são corantes. Então esse é o único problema da Brother. Se você não usa papel fotográfico, é o único problema da Canon, aliás. Se você não usa papel fotográfico pra nada, a Canon vai te atender muito bem. Eu gosto muito dela, eu comprei ela o ano passado, mais ou menos assim nessa época, eu acho. E ela tá super bem, não me deu problema nenhum. Então, o ideal é que tenha tanque de tinta, tá bom? Epson ou Canon. Eu gosto da Brother, mas assim, ninguém tem quase, né? Só eu que conheço aí que eu tenho. Hoje em dia, todas as impressoras da Brother já são com tanque de tinta, mas os preços também são bem salgadinhos. A Canon, a Epson que todo mundo gosta é a L805, né? Que tem 6 cores. Dizem que ela é muito boa, né? A configuração, a imagem sai perfeita, porque tem mais cores, né? Mais opção de cores. Então é isso, deixa eu ver. Tem uma aí, ó. Indica algum modelo da Epson que não seja L800? Eu acho que a Epson 3150, se eu não me engano, é a que a minha irmã tem, ela gosta bastante. Só tem um outro porém também, que a Epson, fora a L805, todas as outras não imprimem mais acima de 180 gramas. Só 180. Se você colocar um papel 240, ela não puxa, tá? A Canon puxa. Eu vou falar também pra vocês sobre a laser, né? A impressão da laser é perfeita, não desbota nunca. O único papel que dá pra imprimir na laser é o cochê e o offset. Ela não pode imprimir no fotográfico. E então assim, a impressão é perfeita. Eu tinha uma laser que eu usava para fazer transfer e eu fiz uns rótulos de cofrinho pro aniversário da minha filha de 2 anos. E assim, o cofrinho tá exposto lá na minha sala da minha casa e tá perfeito, não desbotou nem 1 grama, tá? Nossa, tinindo. E a impressão a laser é assim. Ela é perfeita, mas não compensa, porque o toner é muito caro mesmo. Então, e acaba muito rápido e é muito caro, então não compensa. Por isso que quem não tem impressora e acaba imprimindo na gráfica sofre com isso, porque na gráfica não tem impressora jato de tinta, né? Nas gráficas eles só trabalham com impressora laser, então a impressão a laser sai muito caro. Eu tenho uma aluna minha que tá pagando R$3 aí no papel offset impresso na gráfica.
E é um absurdo, né? Porque o papel, a impressão a laser é muito cara mesmo. Já que a L805 puxa papel 240, é a única que puxa. Na verdade, as outras, elas até puxam se você fizer uma gambiarra, sabe? Tem que abrir ela e tirar a mola. Tem muita gente que faz, mas assim, perde a garantia na hora, né? Então, fica aí a seu critério. Denise, você comprou 240? Qual que é a sua impressora? É Epson? É. A minha irmã fala que a impressora dela, para imprimir 240 gramas, ela tem que ficar empurrando o papel assim. Às vezes puxa, mas a maioria das vezes não. Então, ela conta como se não puxasse, que dá muito trabalho. Aí tem que tirar a molinha de dentro mesmo. E aí acaba que perde a garantia. Se você comprar uma impressora nova, já não vale a pena, porque se tiver qualquer problema, você não vai ter assistência, né? Porque você abriu ela para tirar a mola. A Kátia que perguntou é L375. A L375, eu acho que é a da minha irmã. Uma das que a minha irmã tem, né? Ela tem a L375 e ela tem a 3150. E nenhuma das duas puxa 240. Você anotou a pergunta da Charme de Laço? Qual que é? Qual máquina de corte você recomenda para você? Tá. Máquina de corte. Tá bom, vou falar. Máquina de corte, eu só indico a que eu conheço. Eu sei que hoje em dia tem muitas outras. Tem a Foison, né? Tem umas outras aí. Mas eu nunca testei, nunca usei. Eu só conheço a Silhouette. Então, eu indico a Silhouette. Ela me atendeu super bem há 6 anos aí. Trabalhei muito, produzi muito. E ela funcionou super bem. E tá funcionando até hoje. Hoje eu cortei, nossa, acho que umas 40 folhas aqui. E ela funciona super bem. Nunca me deu problema, nunca me deixou na mão. Então, e a minha é a Portrait 1. Então, eu indico a Silhouette. Agora sobre as silhuetes, né? Se você tiver condições de investir na Camel 4, eu não pensaria 2 vezes, né? Investiria, porque é a melhor máquina hoje. Então, a Camel 4 é paixão, né? Então, ela é muito boa, é muito rápida, ela é bem mais rápida, ela é bem mais forte, né, do que as outras. Então, ela corta outras coisas, né, que as outras não cortam. Então, se você tiver condições, eu indico a Camel 4. Mas se você não tiver, a Camel 3 você não vai achar mais, porque já saiu de linha. Então, você não consegue mais achar para comprar. Então, hoje você vai conseguir comprar só a Camel 4 ou a Portrait 2, tá? A Portrait 2 também vai te atender super bem. Dizem que a Camel 3 é muito boa, né, Ju? É verdade. Já ouvi muita gente falar muito bem dela. Então, se você tiver condições de comprar a Camel 4, eu indico ela. Mas se você não tiver, compra a Portrait 2, que vai te atender muito bem, principalmente se a sua impressora for a 4, porque ela só corta papel a 4, então a Camel não vai fazer tanta diferença assim. Ela corta. A única diferença entre Camel e Portrait, é importante falar para vocês, que a diferença é que a Camel, ela corta 30 por 30. A base dela é maior e ela corta 30 por 30. E a Portrait corta só a 4. Tá? Pergunta dela também, na pergunta dela. Peraí. Ela pergunta para ser a primeira máquina dela. Qual você? Então, para ser a sua primeira máquina, né? Se você tiver condições, já manda bala aí, investe na melhor. Se não tiver, vai na Portrait mesmo, que você não vai se arrepender. Agora, uma coisa, se você tem dinheiro e quer comprar, eu indico você comprar o quanto antes, porque tudo que é importado, assim, tá ficando cada dia mais caro. Ontem eu comprei eu sempre tenho uma lâmina de corte de reserva, e ontem aqui eu tinha de reserva, eu coloquei na máquina, ontem à noite. Então, ontem à noite, na hora que eu coloquei a lâmina, na minha máquina eu já comprei outra. E eu lembro que a última vez que eu comprei, eu paguei R$60 na lâmina. Ontem eu paguei R$112 na lâmina, porque
tá tudo muito caro. Que eu falei, na última live eu falei pra vocês da Crop Adaile, né, que eu comprei. Eu paguei R$179. Não tem mais vendendo por R$179. Eu comprei não faz nem um mês. Agora é 197, 202, 205, porque todo dia tá subindo, porque o dólar tá cada dia mais caro. Então, se você tiver o dinheiro aí na mão e que for comprar, compra o mais rápido que você puder, porque cada dia vai ficar mais caro. Mais alguma coisa, gente, sobre Silhouette, impressoras? Onde eu comprei a Crop? Eu comprei no Mercado Livre. E eu comprei um anúncio lá que tava R$179. E depois, no dia que eu fiz a live, eu fui passar o link para as minhas alunas lá no grupo e o link já tava pausado. Não tinha mais. E os outros era só super caro. R$270 a Crop, Ju? Será que não era aquela que vem na maletinha, rosa? Essa daí é cara mesmo. É porque ela é rosa, porque vem na maleta e junto já vem vários ilhosos. Encontrei no Silhouette nem Magalhães Festas. Existe lâmina falsificada? Eu sei que no AliExpress eles vendem um negócio lá que é tipo uma lâmina roquete, assim, prata, de ferro, com um monte de lamininha pequenininha, que eu não sei como que usa aquilo. Eu já vi alguém falando nos grupos aí de Facebook que comprou, que deu certo, que funciona, mas eu nunca testei. Mas é gambiarra, né? Oi, oi. A impressora que imprime A3 é a L1800, Epson L1800 e a 1300. Eu tinha uma A3 também, eu já tive uma A3, só que ela era só sublimática, na época que eu fazia sublimação. Daiana, a sua lâmina automática, né? Eu tenho aqui a meu 4, ela vem com a autoajustável, né? Que é automática. Qual lâmina você indica comprar sem ser a automática? Pode comprar a Roquette, se você quiser. Isso, a da maleta, Ju. A da maleta, ela é bem mais cara. Porque ela já vem os ilhosos e ela já vem na maletinha, né? E ela é rosa, então aproveitaram dela aí. Isa, o ilhós para crop é 54 milímetros, tá? E tem que ser de alumínio, não pode ser de ferro, porque se você for comprar ilhós e ele for de ferro, a crop não fecha. Os ilhoses de ferro são só para balancim, tá? Aquele balancim que é aquela peça de ferro que você fixa na mesa e aperta. Para alicate não serve ilhós de ferro, só de alumínio. Como saber se a lâmina da Sil está cega? Se ela parar de cortar, ontem a minha tava cortando aqui e de repente eu passei 2 vezes no mesmo lugar e ela não cortou. Ela tava no 10 já, tava no 30, tava na lâmina 10, tava na força 33, na velocidade 2 e não cortou. Então, lixo. Já era. Ah, então, Magalhães, eu comprei, Magalhães Festa, né? Eu comprei por R$60 da última vez que eu comprei a lâmina, que foi, nossa, acho que faz mais de 1 ano, porque é muito mais de 1 ano, porque as minhas lâminas, elas duram 3 anos. Então, pensa, faz muito tempo que eu comprei, eu paguei R$60 a última vez, mas ó, tem chão, hein? Tem chão, tem chão. Qual base comprar sem ser da Silhouette? Ah, tem várias bases aí, ó. Tem a Ilíaco, que o pessoal fala muito bem. Eu nunca comprei base. Ruth, está falando da caneta para colocar a caneta na Silhouette? Para ela escrever ali? Nunca testei, tá? Posso testar para mostrar para vocês. Mas eu não tenho as canetinhas que vende, né? A Silhouette tem umas canetinhas, eu não tenho. Mas eu sei que tem gente que põe caneta glitter ali dentro e faz o escrito, né? Mas eu nunca testei. É verdade. Tem gente que fala que a lâmina fica mais cega com papel fotográfico porque ele solta um pozinho, né? Quando eu tava cortando ontem, toda vez que eu terminava de cortar, eu passava uma flanelinha por cima, assim, porque ele sai muito pó mesmo. E dizem que cega a lâmina.
Pri, não trabalho diretamente com papelaria, mas você está me ajudando muito, pois aprendi muitas coisas com você. Ah, que bom. Muito legal. Zu, essa caneta, quando você tem um kitzinho que é igual a lâmina, só que em vez de ser a ponta da lâmina, é uma caneta, sabe? É uma tinta, assim, tem várias cores. E aí você coloca o texto lá no estúdio, por exemplo, um nome, e aí em vez dela cortar, ela vai escrever, né? E aí fica com a letra linda, fica perfeito, é muito legal. Betinha, não uso cola quente em caixinha, porque fica grossa. A não ser que seja uma pistola de cola quente muito boa, mas muito boa mesmo, que a cola fica bem fluida, bem lisinha, assim. Porque se não for, ela fica empelotada, fica feio. Hoje eu tava colando uma caixinha aqui, colando um acetato numa caixinha pra aula das alunas, aqui ó, de EVA. E colou super bem. Eu sempre usei fita dupla face para colar acetato nas caixinhas e dá trabalho, né? De ficar comprando, de ficar cortando, colando, depois tirando. E eu colei com de cola de EVA e nossa, foi perfeita. Jaque, eu não uso nem paralela. Sou eu que faço as minhas bases de corte. Elíaco, R$19, né? É barato mesmo. A cola que eu uso pra fazer as caixinhas, que eu colo as caixinhas, é essa. É a cola pano, da Acrylex. É a que eu mais uso, mas eu também uso, deixa eu pegar. Eu também uso essa. Só que daí eu coloco dentro do... Essa daqui não é, mas eu coloco dentro desses vidrinhos aqui. Aqui dentro tem cola permanente. Mas eu coloco aqui dentro pra não usar aqui, porque o bico é muito grosso, sai muita cola. Né, Gabi? Dá pra colar fita com essa cola da Acrylex, a cola pano, né? Cola perfeita a fita, fica muito legal. Pri, sou iniciante, minha impressora 3150 chegou hoje. Como ainda não tenho papel, imprimi no sulfite mesmo para testar, mas ficou um pouco apagado. A configuração, você precisa mexer na configuração. Pode ser que você tenha impresso em modo rascunho ou em padrão, ou a arte não esteja muito colorida. Precisa mexer na configuração da impressora, tá? Ah, já que eu vou falar da base, é que senão eu não consigo terminar. Falta 10 minutos só, gente. Nossa, mãe. Foil. Não uso foil porque eu não tenho a laser, né? Eu vendi a minha impressora laser e aí eu não uso foil. Mas um dia eu vou comprar uma impressora laser de novo. A Elíaco, você não gostou? Será que é a micra dela? Porque pra ela ser fraca assim, às vezes a micra, né? O acetato que eu compro pra fazer as bases é 30 micras e fica perfeito. Tá, vamos falar então, depois eu respondo vocês, tá? Senão eu não vou conseguir. Agora eu vou falar de tesoura. As tesouras que você precisa ter, pode começar com aquelas de cozinha, sabe? Ó, aquelas ali, ó. Ó, tesoura multiuso, que é a tesoura que compra em mercado. Tá bom? Super tranquilo, dá pra cortar tudo com essas tesouras aqui. O que eu indico vocês é você ter uma tesoura só pra papel e ter uma tesoura só pra cetim, né? Pra fazer os lacinhos, porque senão cega a tesoura e depois você não consegue mais cortar o cetim com a tesoura de papel, porque fica mastigando, fica terrível. Então é tesoura normal, tá bom? Depois, mais pra frente, se você quiser fazer balinha, aí você investe nas tesourinhas de picote, ó. Essa daqui é de escalope. Vocês querem ver como que ela fica cortada? E essa aqui é a de picote normal. Tá? Daí dá pra fazer balinha. Eu corto as minhas fitas de cetim com elas e fica a barrinha da fita de cetim assim do laço, fica muito bonitinha.
tá? Então, futuramente, se vocês quiserem investir nessas tesouras aqui, outra coisa muito importante, tesoura de picote não pode ser de plástico, tem que ser de ferro, senão ela não corta papel adesivo. Se você faz balinha personalizada com papel adesivo, aquela tesourinha de plástico eu já tinha e joguei tudo fora, porque ela não corta. Essas aqui, elas são super pesadas e elas são perfeitas, elas cortam tecido, corta feltro, corta tudo e ela fica perfeita. Eu vou mostrar depois pra vocês como que fica essa de escalope aqui, é linda, fica lindo o corte dela. A marca, ixi, essa daqui, acho que vai ficar ao contrário pra vocês, né? É Premier, a de escalope rosa é Premier e essa daqui é Mundial. A de picote normalzinho é Mundial. Vou mostrar, peraí. Aí, se vocês depois, né, futuramente, podem investir em tesouras antiaderentes, ó. Essas tesouras são boas pra cortar fio da banana, que ela não cola, né, não gruda. Vou mostrar. Ai, meu Deus, vai acabar a live. O que eu faço, gente? Vai acabar. O que eu faço? Ó, essas aqui são antiaderentes, tá? E daí são bem legais também. Vou mostrar, gente. Peraí. E legal também é você ter uma tesourinha de detalhes, né? De pontinha fina. Essa daqui também é antiaderente, é da Toque Cri e ela tem uma pontinha fina. Sayonara. Ai, eu tenho um vídeo de bloco de pedidos lá na minha plataforma de alunas. Ai, coisa mais linda o bloco. Eu vou ver se eu gravo pra vocês pra colocar no YouTube. Se cortar o laço com a tesoura de picote, a tesoura não cega? Não cega não. Não compra mais fita banana, Ruth? Por quê? Sabe, né? Aprendeu comigo? Encerra essa live e entra de novo. Nossa, preciso dar janta pros meus filhos. Tá, vamos falar então de... Deixa eu colocar as tesouras pra... Ah, antes de falar disso, eu cortei aqui e esqueci de mostrar pra vocês. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu direct que a moça tinha comprado, ela falou, Pri, eu comprei papel offset, um monte de papel offset por um preço muito barato, acho que ela tinha pago R$28, 500 folhas de papel offset. Daí eu falei, gente, mas como assim? Tá muito bom esse preço, né? Daí quando ela foi abrir o pacote, era A5. Ela comprou 500 folhas de offset, 180 gramas, A5. E eu fiquei morrendo de dó, gente. Porque daí ela falou pra mim, Pri, o que eu vou fazer com esse papel? O que eu vou fazer com esse papel? Que caixinha que eu consigo fazer? Ai, que dó. Não dá pra fazer nada, gente, porque a caixinha no A4, ela já fica pequena, né? Você imagina no A5? Então, assim, eu vou mostrar pra vocês todos os tamanhos. A Ruth, esses dias, estava me perguntando dos tamanhos dos papéis pra fazer bloquinho. E eu vou mostrar pra vocês. Ah, obrigada, meu amor. Você dá aula em curso? Dou, viu? Tem o curso, meu curso vai abrir nova turma em agosto. Fica de olho aqui, que vai ter nova turma lá. No meu curso já tem mais de 100 aulas, gente. Tá um show. Ai, que linda, Rei, muito obrigada. Ó, então vou mostrar pra vocês aqui os papéis. Eu acabei de pegar minha guilhotina agora, 4 minutos antes de entrar, eu lembrei e peguei minha guilhotina. Olha só, quero que vocês entendam os tamanhos, porque assim, ela falou pra mim, Pri, eu achei o papel 180 gramas lá, comprei, mas assim, não vi que era 5x4, nem sabia que existia papel de tamanho diferente. Então ela achou o papel e aí comprou. Então, eu vou explicar pra vocês, tá? Caso vocês não saibam, né? Olha só, papel A4 normal que a gente usa. O A5 é o preto, ó. E você pode pensar que ele é metade do A4, mas ele não é metade, tá bom? Se você cortar no meio, vai sobrar um espacinho. Gente, será que vai cortar a minha live?
essa aí. Então, esse cortar eu não consigo salvar. Aí, ó, esse daqui é o A5, o preto. O A6 é o azul. E o amarelo é o A7. Então, bloquinho a gente faz com A7 e com A6. Caderno, agenda, a gente faz com A5, tá bom? E caixinha, topo de bolo, a gente faz no A4. Então, existem tamanhos diferentes, tá bom? De papel. Ai, gente, que lindas vocês. Muito obrigada, viu? As minhas alunas são as princesas da minha vida. Gente, será que vai encerrar? Ele não avisa quando ele vai cortar? Eu tô com medo de encerrar porque eu queria deixar salva essa live. Não, eu tô com medo de cortar. Meu marido ri de mim, gente. Ele em vez de ele me ajudar, ele ri. Peraí que eu vou falar pra vocês dos estiletes. A Betinha tinha uma pergunta. A Epson imprime papel transfer? Epson não imprime papel transfer, tá? Papel transfer só na impressora laser, tá bom? Então, ó, A4, A5, quase metade, ó, A6, quase metade do A5 e A7, quase metade do A6, tá bom? Então, as medidas aqui. Não comprem papel errado, gente. Não dá pra fazer caixinha com papel A5, tá bom?